Agora é hora de conversar sério, inclusive eu não quero conversar só com a nossa convidada, que por sinal é maravilhosa, sexóloga, psicóloga, faz um trabalho lindo e importante, mas eu quero que você seja incluída nesse bate-papo, que você, homem, também seja incluído nesse bate-papo. A gente vai falar sobre sexualidade na terceira idade e a gente vai entender as mudanças do nosso corpo, vamos conversar sobre tudo isso com ela que entende muito e que vai nos ajudar. Além de tudo, ela também é psicóloga e terapeuta de casal, Ana Canosa. Querida! Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Saudade. Também muita, ainda bem que você voltou. Estou e aqui. O assunto de hoje, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? Eu falei sexualidade na terceira idade, mas tem muita gente que está assistindo não é da terceira idade. A gente pode até abrir um pouquinho o assunto, mas o nosso foco hoje vai ser terceira idade. A gente pode falar sexualidade na maturidade, não é isso? Ótimo, ótimo. Que não muda muito, né? Porque depois de algum tempo pode ficar parecido em vários aspectos. Exatamente. Então, pode sentar, tomar uma aguinha. Obrigada, já a gente começa a conversar. E daí, eu disse que eu vou conversar com a Ana, mas quero você nesse bate-papo, porque eu quero a sua participação. A gente vai ter oportunidade de ouvir a sua pergunta. E aí, a pergunta de uns ajuda sempre aos outros com as respostas, né? Como eu digo, o ser humano é muito parecido. E você vai fazer isso através do nosso WhatsApp, do 11 9 50 45 18 40, ou através do nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Tá? Se você não tem nenhuma dúvida, mas acha que de repente isso pode ajudar alguém, já avisa que dá tempo. Se o Vida Melhor tem agregado valor na sua vida, avisa para suas amigas que a gente as quer aqui também, tá bom? Ana Canosa já está aqui, devidamente sentadinha, e vamos conversar sobre esse assunto. É um assunto importante, né, Ana? Eu sou casada há 28 anos, eu considero o casamento um presente, eu acho que é muito bom. Esses dias eu estava até assistindo a uma palestra do Karnal, Leandro Karnal, e ele estava falando, né, que a plenitude é quando a gente chega ao final da vida e está do lado de quem a gente queria, né, e está com a família como a gente queria. E isso é muito gostoso. Isso a gente tem num casamento, né? É muito gostoso você olhar o projeto que você construiu, né? Então, porque eu acho que se relacionar com alguém afetivamente e sexualmente e colocar a sexualidade dentro do relacionamento afetivo é muito gostoso, porque isso te provoca intimidade, né? Provoca prazer e, ao mesmo tempo, um grande desafio, né? Porque a gente sabe que tem duas questões aí em relação à intimidade. A intimidade, o lado positivo da intimidade é você ter confiança no parceiro ou na parceira, você poder compartilhar as suas questões, é você poder se vulnerabilizar com o outro, poder compartilhar momentos positivos e momentos negativos com a pessoa que você escolheu caminhar junto. Por outro lado, para a sexualidade principalmente, a intimidade, ela acaba fazendo com que a gente fique assim um pouco descuidado do parceiro. Eu não sei se você já percebeu, às vezes, quando as pessoas vão para a rua, encontram o amigo, a amiga, como você vai, tudo bem? A gente tem um certo cuidado no contato com o outro. E, às vezes, durante o relacionamento, ao longo do tempo, você acha que você está tão íntima do seu parceiro que você descuida. Então, você já não dá bom dia, você já não dá boa tarde. Você acha que o outro tem que aguentar tudo. Tá aqui mesmo, é o casamento mesmo, serve para isso, para aguentar meu lado mais difícil. Tudo bem, eu acho que serve para aguentar o lado mais difícil. Eu acho que, que bom que você me conhece, que bom que eu posso, né, ficar nua e não me preocupar se estou assim ou estou assado. Olha que bom. Por outro lado, falta etiqueta, falta um mínimo. Eu acho que assim, a gente não pode confundir intimidade com etiqueta. E eu acho que para manter a sexualidade e o afeto, né, ao longo da vida do casamento, do relacionamento, ou mesmo do namoro, né, de longa data, a gente precisa ter um pouco de etiqueta. O bom dia, o boa tarde, né? Às vezes a relação sexual, ela começa às 9 da manhã. Quando o outro chega para você e te dá um elogio, te ajuda, né? Agora, se não tem isso, fica mais difícil, às vezes, de você desenvolver um movimento para você poder estar com o outro. Perfeito.
Então, antes de mais nada, acho que a gente tem que cuidar das nossas relações. Precisa cuidar da relação, porque senão este erotismo não sobrevive mesmo, né? Você sabe que eu estava vendo outro dia uma pesquisa, eu tenho pesquisado muito essa coisa de satisfação conjugal, satisfação sexual, e eu estava lendo um artigo que falava sobre a sexualidade em casais longevos, né? Casais que estão há muitos anos juntos. E aí eles colocavam alguns componentes importantes. Então, a intimidade, a confiança, principalmente, paciência, diálogo, sexualidade, né? O sexo como uma questão importante e o perdão, né? Como componentes importantes para a relação. Mas tinha uma coisa na questão da frequência sexual e da satisfação sexual que era bem interessante. Em relação à frequência, o que eles diziam? Nesta pesquisa com casais heterossexuais, né? Ou seja, pessoas que estão com outras de outro sexo. Que se os parceiros homens são gentis com as mulheres, isso garante a frequência do casal. Olha que interessante. Já se as mulheres são gentis com os parceiros, não altera a frequência, mas altera a satisfação do homem com a relação. Ou seja, trocando em miúdos, se o parceiro é gentil nas tarefas da casa, no elogio, se bom dia, boa tarde, boa noite, isso favorece que a mulher esteja mais disponível para se engajar sexualmente na relação. Até porque, agora é uma aspas minhas aqui, é um parênteses, as mulheres, como as mulheres não têm testosterona e no envelhecimento a gente tende a diminuir o desejo por questões hormonais. Então, quando o outro é mais gentil, você se engaja na atividade sexual, às vezes não por desejo físico, mas por disponibilidade emocional para aquilo. E se as mulheres são gentis, os homens, consequentemente, se sentem mais satisfeitos no relacionamento. Ou seja, gente, gentileza, eu já estou olhando para todo mundo aqui, gentileza gera disponibilidade afetiva para a sexualidade, seja para pessoas que não estão na maturidade, seja para pessoas que estão na maturidade. Todo mundo gentil agora. Bom dia, meu amor! E é isso mesmo, é isso mesmo. Ô, Ana, a gente está discutindo esse assunto, mas agora veio na minha cabeça assim, é importante ter um bom relacionamento sexual para o casamento, fisiologicamente e cientificamente falando? Olha só, vai depender da pessoa, porque nós sabemos hoje que tem pessoas, por exemplo, que são assexuais. Não é assexuado. Quando a gente fala assexuado, nós estamos falando em organismos que não procriam. Né? Assexual é uma pessoa que ela não tem ímpeto sexual, ela não tem atratividade, ela não se interessa por fazer sexo com outra pessoa. Existem pessoas que genuinamente são assim. Para essa pessoa, Clau, a sexualidade no sentido da genitalidade, da relação genital, pode não ter a menor importância para o casamento. Outras questões podem ser importantes. Agora, depende, então, muito de como a pessoa, cada um, coloca a sexualidade como prioridade na sua vida. Então, eu acho que isso depende do ciclo de vida. Uma coisa é você ter 30 anos de hormônio aqui, ó, né? Se você não é um assexual, a sua vontade de fazer sexo é maior, porque você está com os hormônios ali, você está naquela atividade. Outra coisa é você fazer sexo aos 70 anos, né? Onde os hormônios eles estão mais calmos, né? Menos pulsantes, mas ainda assim pode ser importante. Então vai depender muito do ciclo de vida, vai depender do que o sexo tem para você de significado. Se o sexo para mim é uma maneira de eu mostrar amor, ele vai ter uma super importância. Se o sexo para mim é uma maneira de eu me sentir desejada, a hora que o outro não me deseja, vai ser difícil. Então, tem tantas nuances na atividade sexual que olhar só para a fisiologia é muito pouco. Para a resposta como física. Sim, o sexo faz bem fisicamente? Faz. O sexo produz dopamina, que é um hormônio da motivação. O sexo produz ocitocina, que é o momento do relaxamento. Então, assim, fisiologicamente, fazer sexo é bom para o seu organismo? É bom.
Agora, a gente não é só organismo. A gente é afeto, a gente é desejo, a gente é reconhecimento, carinho. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente precisa entender que a sexualidade, ela não é só genital. Ela é afetiva. Então, o casal na terceira idade, por exemplo, cujo parceiro teve um AVC e que, de alguma maneira, ficou com o corpo comprometido para a atividade sexual. Isso é difícil? Pode ser bastante difícil se o parceiro ou a parceira desejam um engajamento sexual. Pode ser bastante difícil dependendo do comprometimento físico. Vai ter que mudar a relação sexual. Então, você imagina, por exemplo, um homem que seja muito ativo no sexo. A parceira tem que mudar e ela vai ter que ser ativa se ele, por exemplo, tem um comprometimento físico. Então, isso dá uma mudada bem forte. Mas sexo não é só isso, a sexualidade é mais ampla. Você pode continuar mantendo carinho, você pode continuar mantendo, né? Toda essa esfera da sexualidade, ela pode ser, vamos dizer, satisfeita de outras maneiras, se a relação é boa e dependendo para cada indivíduo. Nossa, eu falei muito agora. Não, mas é tão bom você falar tudo isso. Tem gente que pensa, poxa, eu queria tanto ter uma relação boa, né? Infelizmente, eu tenho visto tantas, principalmente as mulheres, que elas se queixam mais, né? Falando, ai, meu casamento não tá bom, eu não tô feliz. Dá para melhorar mesmo uma relação, mesmo que ela esteja assim, anos comprometida, uma relação ruim? Dá para fazer uma transformação nesse relacionamento para ficar saudável? Não responde ainda não, tá bom? Fazer um mistério aqui, né? Aí também quero a sua opinião, quero a sua participação. Já sabe, no 119 50 45 18 40. Tô esperando. Ana, um casamento que tá lá arrastado, eles perderam a comunicação, já quase não se falam, mas aí eles querem continuar juntos e falam, mas a gente queria ser feliz. Dá para fazer isso? Eu acho que dá sim, mas isso vai depender de motivação, né? Se eu tenho muita mágoa, se eu tenho muito afastamento, muita raiva, é preciso que o outro esteja também disponível para isso. Se eu sentir que o outro está disponível para isso, é capaz, então, que eu, vá diluindo a minha raiva, diluindo a minha mágoa, porque eu estou vendo que o outro está interessado em mim e está interessado em modificar essa relação. Agora, se a gente já está muito afastado, tem muita raiva, muita mágoa, eu sinto que eu não sou olhada, desejada, eu sinto que o outro não faz um movimento por mim, vai ficar muito difícil, né? Eu vejo isso o tempo inteiro. Às vezes a pessoa ela quer sair para ir no cinema. É isso que ela quer. Isso, é só isso. Ela quer um convite para ir ao cinema. E o outro faz questão de não ir. Não, eu não tenho saco, eu quero... Tá, mas é projeto comum? É para fazer o outro feliz? Vai ter que se movimentar, vai ter que fazer um pouco do que você não está acostumado. Porque senão deixa a outra pessoa entristecida mesmo. Eu costumo usar uma frase aqui toda segunda-feira quando a gente fala de dependência química, que a frase diz assim, nada muda se você não mudar, né? Exatamente. Nada muda se eu não mudar. Então, se eu quero, por exemplo, me colocar no lugar dessa mulher que gostaria muito que o marido mudasse um pouquinho, convidasse para ir no cinema que fosse, ou fizesse um carinho nela, ou um elogio. Ela não vai conseguir que ele mude só pedindo. Ela tem que fazer algum movimento de mudança. Ela pode fazer um movimento de mudança, mas o outro precisa se engajar. Então, às vezes, por exemplo, que é irritantíssimo. É isso. Às vezes a mulher... Às vezes pode acontecer com o homem também. Dá uma ideia. Ai, vamos fazer tal coisa? E o outro fala assim, credo, pra quê? Sabe uma coisa? Gente, pra quê? Pra dar uma animada, pra fazer uma coisa diferente, conhecer outras pessoas. Então, assim, é muito frustrante quando você dá um passo para trazer uma criatividade, para trazer uma coisa nova e o outro já rejeita de antemão. Porque é verdade, você não precisa aceitar tudo que o parceiro te oferece para a relação, mas não rejeita de antemão. As pessoas rejeitam de que horror, você tá louco, ou então, não quero saber. Então, isso é muito triste, é muito entristecido mesmo, porque a gente precisa ser investido, né, do olhar do parceiro e da parceira. É importante isso pra gente. Perfeito. Estão entendendo, né? A gente precisa cuidar dessa relação, a gente precisa ser flexível, a gente precisa ser amoroso, né? Não à toa chama relação amorosa. Quando a gente fala, por exemplo, da menopausa, né? Já que o tema nosso também é a terceira idade. A menopausa é um fenômeno que vai fazer com que a mulher
pare com a sua capacidade de reprodução. Muito bem. A sexualidade de pós-menopausa, ela vai acabar? Quer dizer, significa que as mulheres não vão ter mais desejo, que as mulheres não vão querer mais fazer sexo? Não vai acabar. Mas o corpo feminino sofre algumas mudanças e sintomas após a menopausa relacionados à sexualidade e não só, sofre. Mas eu tenho uma amiga que não teve nada, não teve calorão, não perdeu desejo, não teve problema com lubrificação. Que bom, mas ela não faz parte da grande maioria, né? Eu acho que boa parte das mulheres vão sofrer alguns sintomas, inclusive perda de lubrificação vaginal, o canal da vagina fica atrófico, a parede vaginal fica mais fina. Então, uma penetração sem lubrificação, ou sem essa mulher estar excitada, ou com lubrificante, não pode machucar de fato. Então, às vezes, o que eu sinto é que algumas mulheres também, que têm relacionamentos gostosos, positivos, com uma vivência positiva, quando sofrem um pouco com o efeito da baixa de desejo na menopausa, chegam pro parceiro e falam assim, agora acabou, tá, meu filho? Ó, eu não tô com vontade, tchau pra você. Se vira. O que também não é justo com o parceiro. Então, se a relação é boa, é gostosa, a gente tem recursos hoje para ajudar a minimizar efeitos negativos. Vocês lembram que semana passada veio uma ginecologista aqui e falou sobre isso. Falou que, inclusive, tem hoje em dia um laser que é super bom para isso, né? Lubrificantes locais com hormônio, para quem não pode fazer reposição hormonal. Exatamente. Os homens têm à sua disposição também medicações para ereção, por exemplo, que ajudam também, né? Porque os homens também vão sofrer algumas mudanças na esfera sexual. É que a mudança dos homens, ela não é tão brusca, né? Alguns homens podem ter o que a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que é uma diminuição assim constante a partir dos 45, 50 anos, que vai diminuindo a produção de testosterona. E aí, obviamente, os homens precisam se cuidar, precisam ir ao médico, fazer reposição de testosterona. A boa parte dos homens, ou vamos lá, um pouco mais da metade dos homens, não vai ter esse distúrbio androgênico. Então, eles vão ter produção de testosterona ao longo de toda a vida, mais ou menos no mesmo nível. O que garante ao homem, talvez, um ímpeto sexual a partir do hormônio mais físico. Só que também dói as costas. Só que também tem outras questões. Então, eles também vão sofrer. Por exemplo, a ereção não vai ficar tão rija. Ao longo da idade, ela vai mudar. Então, a gente precisa... Agora, olha que bom que é eu poder compartilhar isso com uma pessoa, por exemplo, da mesma idade. E com a mesma história, né? Com a mesma história e o mesmo entendimento. Né? Quer dizer, pode, mas eu sou viúva, eu sou divorciada ou sou divorciado. Sim, namoro na terceira idade também acontece. A família, às vezes, fica super preocupada, porque acha que a vovó e vovô não fazem sexo ou que não tem necessidade de toque, de companhia, de compartilhar um toque. Isso não é verdade, porque a sexualidade é mais do que só o genital, é toque. Aliás, mudando totalmente de assunto, você está falando de toque, né? Eu fico vendo, as pessoas mais idosas, principalmente as sozinhas, gente, é abraço, sabe? Fazer um carinho, fazer um cafuné. Eu fico pensando, imagina a pessoa que mora sozinha, que não é abraçada há anos. Exatamente. Então, assim, vai visitar a vovó, abraça, curte, porque isso é importante. Eu acho importante. Ana, vamos abrir para as perguntas? Vamos lá. Eu vou aqui primeiro. Não pode? Eu já queria... Então, tá tudo organizado aí? Eu ia ali aproveitar para organizar as perguntas, mas então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Então vamos para a tela? Então a primeira já está na tela. Cássia Vidigal de São Mateus, boa tarde. Eu gostaria de saber qual é a influência da menopausa em relação a não sentir gosto algum para o sexo. Estou atualmente com 57 anos e também passei por um processo de câncer de mama. Tive todos os procedimentos de quimio e rádio, já faz 3 anos, mas não sinto desejo algum com meu esposo. O que posso fazer? Olha só, Cássia, puxa vida, ela está falando de uma realidade bem cruel mesmo, né? Porque, de fato, o problema das mulheres que passam por câncer, né, por tratamentos de quimioterapia e rádio, muitas vezes não podem tomar nenhum tipo de hormônio depois, não pode fazer reposição hormonal. Então, ela está contando agora só com o corpo dela, que é um corpo que já passou por um processo de adoecimento bastante grande. E o corpo dela não está se movimentando. Então, é o que a gente estava falando atrás, né, Cássia? O seu corpo não te desperta.
por conta da menopausa, sim, e também porque você também não pode fazer reposição hormonal. Mas isso significa que você pode não ter mais sexualidade com o seu parceiro? Não. Você vai contar com o que a gente chama de desejo responsivo. O que é o desejo responsivo? Você não tem vontade, você não tem libido, mas a partir de um estímulo, que pode ser um estímulo toque físico, pode ser uma situação gostosa, pode ser, sabe, uma leitura erótica. Então, a partir de um estímulo, o seu corpo reage. Então, você tem que conversar muito com o seu parceiro para ele entender isso, para que vocês possam criar cenários que despertem você para você se engajar na atividade sexual. E aí, claro, usar lubrificante, precisa ver como é que está a sua autoestima. Eu não sei se ela fez reconstrução de mama ou não, então precisa ver a questão da autoestima. E tem pesquisas que dizem que quando os parceiros são muito compreensivos e carinhosos com mulheres que fazem mastectomia, que a atividade sexual do casal não modifica. Então, também precisa avaliar o quanto que o seu parceiro está também te trazendo para esse momento de intimidade, de elogio, de calma e paciência para isso. Troca, né? Próxima pergunta. Não se identificou, ela é de Pernambuco. Eu fiquei viúva e sinto muita falta de sexo. Tem algum remédio para isso? Não quero mais ninguém. Ai, amiga, não tem. É uma querendo ter desejo e a outra tendo demais. Não quer mais ninguém, vai querer ficar sozinha. Olha, não tem nenhum remédio para isso. Aliás, você não precisa de remédio, isso faz parte da vida, é o seu corpo te estimulando aí, né? Mas, enfim, vai ter que lidar com isso de alguma maneira, né? Ou arruma um namorado distante, não precisa namorar, nem casar, não é isso? Às vezes arruma alguém assim, né? Um pouco mais distante, com alguns encontros, mas é isso, que bom, porque a libido tá aí, presente. É interessante a gente ver que não é uma regra para todo mundo, né? Entrou na menopausa, acabou. Não é bem assim, né? Vamos lá, próxima pergunta. Thalita, do Belém do Pará. Boa tarde, amo esse programa, tenho 32 anos e estou com perda de libido. O que fazer neste caso? Beijos, Cláudia e Ana. Obrigada, Thalita. Oi, Thalita. Beijo. Olha, primeira coisa, investigar os hormônios. Tem que investigar fisiologicamente se você está com alguma questão afetando a sua libido física, impulso. Então, se antes você tinha impulso físico, precisa ver o que está acontecendo. E outra coisa é avaliar como está o exercício da sexualidade. Por quê? Se a gente vai perdendo um pouco a libido e o exercício da sexualidade não é satisfatório, a tendência é você não querer repetir. Então, você vai ter que contar com aquilo que eu estava falando anteriormente sobre o desejo responsivo. Quanto melhor for a relação, mais prazerosa para você, mais você vai se sentir disponível e motivada para se engajar no sexo, mesmo que a sua libido não esteja tão bem. Mas vai no ginecologista, é importante fazer dosagem hormonal. Perfeito. Próxima pergunta. Maria, de Salgadalha, na Bahia. Boa tarde, Claudiana. Estou com 55 anos e aos 49 entrei na menopausa. Perdi toda a vontade de ter relações sexuais com meu esposo, que tem 54. E às vezes, quando faço sexo, fico com dor e machucado. O que posso fazer? Ai, Maria, pois é. Olha só. Então, a gente tem que recorrer de novo ao ginecologista para você tentar fazer alguma coisa que lhe proteja durante a penetração. Então, usar um lubrificante. Às vezes, usa o lubrificante, algum hormônio dentro do canal vaginal para poder fortalecer um pouco o canal da vagina para que ela não se machuque, porque dá isso mesmo, a gente chama isso de dispareunia, dor na relação sexual. Acontece porque a parede fica mais fina depois da menopausa e machuca mesmo. Então, precisa conversar com o parceiro e precisa abusar desses recursos que a gente tem, né, que hoje a medicina e a medicina estética nos favorece. Conversa com a médica, fala que está com baixa de desejo, que está doendo, que ela pode te ajudar. Perfeito. E olha só, gente, para os médicos, assuntos assim são muito comuns. Eu ouço que às vezes tem mulher que fala, ai, tem vergonha, como é que eu vou perguntar isso para o médico? Troca de médico. Se de alguma forma você se sente constrangido em falar do seu próprio corpo, troca de médico e tem que consertar a cabeça aí, porque é seu corpo, tá? Do mesmo jeito que você fala da sua boca, do seu ouvido, você fala dos seus genitais também. Tudo igual, é tudo seu, é corpo. É isso mesmo. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta.
Rita de Cássia, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Boa tarde, tenho 50 anos e desde os 31 não tenho uma vida sexual ativa. Minhas colegas de trabalho falam que não sou normal, não sinto falta. Isso é normal? Preciso ter uma vida sexual ativa? Rita de Cássia, você é normal, tá? Fala pra esse povo que eles não estão entendendo nada de sexualidade, você não tem que nada. Você não sente falta, tá tudo bem. A não ser que você queira viver o exercício da sexualidade, você vai atrás para ver o que é. Agora, se ela não sente falta, tá bem assim, quem somos nós para dizer que você tem alguma questão? Tá bem, tá tudo bem, né? Tá bem, tá tudo jóia. Né? Próxima pergunta, vamos pra tela. Não se identificou. Em relacionamento é comum o casal, com o tempo, ir se desgastando por ambas as partes? Como lidar com isso? Envolver outra pessoa nesse relacionamento seria furada? Seria algo extravagante? Oxi! Olha só, olha só, eu acho que a gente vai tendo, de fato, ao longo do relacionamento amoroso, né, uma tendência da sexualidade ficar um pouco mais abafada, né? Por causa da intimidade, já não há tanta novidade. Então, é possível resgatar isso? É possível resgatar. O que a gente pode fazer diferente? Que cenários eróticos nos estimulam? Vamos lá comprar um brinquedinho erótico para ver se estimula. Fantasias sexuais precisam ser muito bem conversadas, né? Uma coisa é eu estar ali com meu parceiro, falando sobre alguma coisa picante, que isso nos estimula. Outra coisa é realizar determinadas fantasias. Então, precisa conversar muito, porque toda vez que eu introduzo uma pessoa, um terceiro numa relação, isso vai abalar, pode abalar um pouco o vínculo, né? Medo, né? Como é que faz para entrar nessa relação de confiança? Então, olha, eu acho que precisa muita conversa para que vocês, então, se lancem numa atividade assim que vai arriscar um pouco o vínculo de vocês. Eu não falo nada. Mas tem muita gente eu acho que arriscadíssimo, né? Eu penso que sexo é presente de Deus no casamento, é para o homem e para a mulher. É assim que eu penso. Tem outras pessoas que né, fazem de outra maneira. Também não vamos julgar, porque também a gente aprende que não é para julgar. É isso não mesmo. É? Não julguei, cada um tem que não vou julgar ninguém. Vamos seguir para a próxima pergunta. Boa tarde, o que posso fazer para ter desejo e vontade de ter relação com meu marido? Tenho apenas 28 anos e meu casamento desgastou muito por brigas e ciúmes. Não me sinto desejada. Olha, isso também é bem difícil, né, Cláudia? Porque a gente gosta de ser desejado e desejada pelo outro. Eu tenho a impressão que talvez seja necessário trabalhar um pouco a própria relação, né? Porque quando eu fico assim, não me sinto desejado, eu fico criando muitas fantasias sobre isso. Por que não me deseja? Deseja outras pessoas? Tem uma relação extraconjugal com alguém? Por que eu sou totalmente inadequada? Então, é preciso limpar isso. Eu sugeriria fazer uma boa terapia de casal para entender e limpar essa relação aí, né? A convivência, para se sentir motivado para resgatar o desejo. Perfeito. E, gente, esse negócio de briga dá para evitar, viu? Estou te falando isso por experiência própria. Não entre em briga. Dá para sair dessa história de briga. Espera o momento certo para conversar. Fala na hora que dá para falar, sabe? E ciúmes também é outra coisa. A gente não controla tudo. Não adianta ter ciúmes. O que isso vai te trazer de benefício? Nada. É que precisa ver também se ela também não teve experiências negativas com esse parceiro, né? Se o parceiro de fato não teve relações extraconjugais, se o parceiro de fato isso vai abalar totalmente a autoconfiança dela, né? Exatamente. Confiança no casamento. Acabamos, Rodrigo. Nosso tempo. Mas muito rápido, né? Oh, meu Deus. Já. Dá vontade de conversar mais. Então, você volta logo, tá bom? Eu volto, pode deixar. E olha, a Ana Canosa, ela tá no www.anacanosa.com.br. Tem o Facebook, que é Ana Canosa Psicofá. E o Instagram, tudo juntinho, Ana Canosa. É isso aí. Quer divulgar mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que tá tudo bem. A gente vai ter a Love Plan. A Love Plan, que é aquela imersão para casais. Lembra que eu te contei? O casal entra na sexta-feira, volta no domingo. A gente faz várias atividades. A gente só atende 8 casais juntos, aqui pertinho de São Paulo. E vai ser agora pós-carnaval. A gente entra na sexta e volta no domingo. Então, se alguém tiver o interesse, me manda aí uma mensagem pelo DM do Instagram que eu encaminho para a pessoa responsável. Ah, joia. E ela tá no podcast também, Sexoterapia. Sexoterapia, que você escuta ou pelo YouTube, ou pelo canal da UOL, né? Do site da Universa, ou então pelo Spotify ou outro agregador de podcast. Muito bem. Ai, falamos tanto! Querida. Eu acho que eu não te vi esse ano ainda. Não, acho que não. Não, eu vim. Ou não vim? Não veio, não. Acho que eu vim bem no finalzinho. Eu acho que você ia vir e não veio. É, eu então, acho que feliz ano novo. Obrigada. Pra você também. Bom carnaval, viu, Tudo querida? de bom. Obrigada. Um beijo.